Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da FebraBanTech 2025. Me chamo Patrick Christoph, sou Alliances Lead da Topaz e estou aqui com um convidado mais que especial, João Mota, CEO da Inspiring Stefanini, que em conjunto com a Topaz temos uma solução chamada Topaz Digital Engagement. E nesse podcast de hoje vamos falar um pouco sobre personalização escalável, gerenciamento do valor de cliente com agentes de IA. Passo a palavra aqui para o João poder se apresentar um pouquinho. João, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Patrick. É uma honra estar aqui neste evento junto com a Topaz. O meu nome, como o Patrick disse, é João Mota. Sou CEO da Stefanini Inspiring, uma empresa do grupo Stefanini especializada no gerenciamento de valor de cliente. Patrick. Perfeito, João. Muito obrigado. O que você vê nesse momento atual, que com a transformação, os avanços da IA, os agentes de IA como um todo, vem impactando na tecnologia, pensando na experiência do cliente? Bom, Patrick, até agora, até há muito pouco tempo atrás, toda a personalização que se falava em termos de contacto com o cliente, gerenciamento do valor do cliente, era feita de forma segmentada. Obviamente, quando se falava com o cliente, se falava com o cliente de uma forma personalizada. Se tratava o cliente, por exemplo, pelo seu nome. Mas, por trás, tínhamos vários segmentos, vários microsegmentos, para os quais haveria sempre uma oferta, uma nova ação, uma next best action ou uma next best offer. Com o advento das LLMs, é possível passar dessa personalização que era segmentada para uma personalização, uma hiperpersonalização, onde cada oferta é realmente talhada para cada um dos nossos clientes. E isso só é permitido através desta nova tecnologia dos agentes de IA. Perfeito. Sabemos que todos os impactos da experiência do cliente hoje em dia vem demandando cada vez mais a personalização, a hiperpersonalização, que cada cliente, nós como também clientes, usuários, queremos ser tratados com a questão da personalização dentro dos nossos perfis e não com uma mensagem genérica. E com a utilização dos agentes de IA, a dúvida que fica é como essa tecnologia que potencializa esses resultados, essa personalização, lida com as múltiplas variáveis de histórico, de comportamento, de usabilidade. Como que tem se impactado? Olha, os agentes de IA têm duas grandes formas de atuação. Uma forma, que é o que a gente chama a verticalização, é uma forma mais interna, em que os agentes de IA são usados na plataforma para substituir processos atuais, não é? E potenciar esses processos. Uma outra forma de uso dos agentes de IA é na interface direta com o cliente. Então, na interface direta com o cliente, ou seja, juntando estas duas componentes, a verticalização dos agentes de IA e a interface dos agentes de IA com o cliente, usando linguagem natural, nos permite não só agora ter ofertas personalizadas, mas falar a linguagem do cliente. O que é falar a linguagem do cliente? Falar a linguagem do cliente, eu vou dar um exemplo. Imagine que nós temos um cliente, não é? Que é um cliente de alta renda, com alto nível de escolaridade. Então, para esse cliente, a linguagem, vamos supor que estamos falando com o cliente através de um canal WhatsApp, né? A linguagem é uma linguagem mais formal, mais sofisticada. Um outro cliente, que é um cliente que não é tão escolarizado, nós temos que falar uma linguagem menos formal, porém, não é? Uma linguagem correta, não é? Com oferta de produtos e serviços. Então, a LLM, por exemplo, quando treinada, nos permite ir a esse nível de personalização. Ou seja, com o cliente A, falar um determinado dialecto, vamos chamar assim, e com o cliente B, outro dialeto. Se você quiser ainda ir de uma forma mais profunda, a gente pode falar com um cliente do Nordeste com uma linguagem mais nordestina e com um cliente gaúcho com uma linguagem mais gauchesa, vamos chamar assim.
Perfeito. E dentro desses comportamentos que entram até mesmo dentro da linguagem, como o exemplo que você mencionou, como equilibrar e ter a visão frente à relação de ética e privacidade de dados? Bom, excelente pergunta. Tudo isto é novo, nós estamos fazendo deployments desta tecnologia, estamos constantemente também aprendendo. A linguagem natural, quando você dá uma interface para o cliente de linguagem natural, o cliente pode escrever o que quiser. Pode, por exemplo, xingar um político, não é? Que não tem nada a ver com o contexto, não é? Por exemplo, de uma oferta financeira. Então, é necessário implementar um conjunto de que a gente chama de guardrails, ou seja, de restrições para o agente. É necessário treinar esse agente para se manter dentro do contexto, para se manter dentro da linguagem corporativa, de forma, não é, a atender o cliente sem ele sair das regras de comportamento e de ética de um banco, não é, neste caso, ou de uma fintech, obviamente, e tentando responder de uma forma muito precisa e incisiva àquilo que o cliente quer do ponto de vista profissional. Então eu diria que este pedaço de software, este agente, está muito próximo de um comportamento humano. E como você sabe, o humano se irrita, o humano tem emoções, não é? Tem alegrias. Então é necessário nós treinarmos os agentes para se manterem dentro desse comportamento expectável, impor regras, né, para que eles não ultrapassem esses limites. Então esse é um grande desafio. O outro grande desafio é você limitar a privacidade, o escopo e a privacidade dos dados, ou seja, o agente de inteligência artificial tem acesso a um conjunto de dados e você deve usar esses dados somente para responder ou para informar o que o cliente necessita. Porque pode haver má intenção do lado do cliente para tentar explorar vulnerabilidades, para tentar explorar e tentar, vamos dizer assim, enganar o agente para tentar acessar a outros dados. Então esse é também um dos nossos grandes pontos de preocupação e obviamente que temos implantado um conjunto de tecnologia que garante que os agentes se comportem e usem os dados para aquela função específica. Mas realmente é um grande desafio. Toda esta tecnologia é nova, está em constante evolução e nós constantemente também a aprender e a nos adequarmos a esta nova realidade. Perfeito, como você bem comentou, é um cenário novo, uma tecnologia nova, vamos testando e, logicamente, nossa solução estando preparada para poder gerar todas as melhores performances e adaptações diante desse novo cenário. E, como você comentou, são vários desafios, mas dentro de desafios, o que você enxerga que, além do equilíbrio com a ética, quais são as barreiras atuais que implicam nessa adoção? Olha, uma vez mais, nós temos aqui dois mundos, não é? Que são separados, mas se interconectam. Um primeiro mundo é o uso interno, a tal verticalização dos agentes para substituir processos ou para incrementar processos atuais dentro da tecnologia. Então é um mundo fechado dentro da tecnologia, onde você usa esses agentes para potenciar processos ou substituir os processos atuais. Esse mundo é mais simples e mais rápido de implementação. O outro mundo é o mundo do contacto com o humano, ou com neste caso com um cliente. Seja um cliente interno da própria organização, seja um cliente externo. Aí os desafios são muito grandes. São estes desafios de impor limitações, que se chama em inglês guardrails, são os desafios de treinamento dos agentes, são os desafios de proteção dos dados e de uso dos dados somente e estritamente para aquilo que, para a pergunta ou para a interação que está a ocorrer. E temos também um desafio económico, não é? Atualmente as LLMs, se forem abertas para milhões de clientes, ficam muito caras. Então, hoje, você consegue, do ponto de vista económico, somente
abrir para um conjunto muito específico de situações em que realmente o retorno de investimento compensa. Fazer algo massivo neste momento não é economicamente viável. Eu vou citar um exemplo. Se você criar um agente de aconselhamento financeiro para um determinado grupo de clientes, sei lá, um cliente de alta renda, o retorno de investimento fecha, não é? Compensa. Abrir um agente para fazer o atendimento geral de todos os clientes de um banco com 30 milhões, 40 milhões de clientes, neste momento a conta não fecha. Ainda é uma tecnologia extremamente cara, mas que vai, com certeza, baratear ao longo do tempo. Então temos estes desafios, um desafio interno, o desafio de limitar e de educar e treinar o agente para falar com o cliente e, por fim, o desafio económico. São diversos desafios, mas também, ao mesmo tempo, vários potenciais dentro dessa inovação. E caminhando um pouco agora para o final do nosso podcast, João, eu estou bem ansioso para essa resposta sua aqui e acredito que o pessoal que está nos assistindo também gostaria de saber de você. Sei que é uma tecnologia nova, mais uma vez, como a gente vem debatendo muito nesse momento, mas queria ouvir de você o que podemos esperar dos avanços dos agentes de IA frente ao gerenciamento de valor dos clientes. Olha, sim, é uma tecnologia que eu estou, sinceramente, muito entusiasmado. Acho que é uma tecnologia disruptiva. Então eu trabalho nesta área há mais de 30 anos e esta é uma daquelas tecnologias que disrupta o mercado. Eu acho que há um antes e depois, não é, da questão dos LLMs e dos agentes de IA. O que é que a gente pode esperar? Pode esperar um atendimento mais, apesar de ser um agente, é um atendimento mais humanizado do que as atuais tecnologias digitais, mais conversacional, mais personalizado, em que o agente vai falar a sua língua, vai se adequar a si. Então, cada atendimento vai ser um atendimento individualizado. Então, vamos por aí. E onde estamos trabalhando muito forte, onde a velocidade está mais elevada, é toda a questão interna, não é, que a gente chama vertical, em que você substitui processos atuais, substitui funções, não é, por agentes de IA. Isso permite você ganhar uma velocidade incrível no lançamento de novas soluções. Só para você ter uma ideia, portanto, dando aqui um exemplo muito concreto, nós aqui para a feira desenvolvemos um agente que é um assistente de finanças pessoais. Portanto, vai fazer você pergunta ao agente e ele o aconselha nas suas finanças pessoais. É algo que, desenvolvido pelas tecnologias tradicionais, demoraria com certeza um ano e foi algo que a gente conseguiu desenvolver em 15 dias. Como é que isso se consegue? Bom, consegue porque toda a programação já é feita em linguagem natural. Essa linguagem natural é dentro da nossa plataforma, já gera o low code, não é? A nossa plataforma é low code. Então já conseguimos esse nível de abstração e com isso, não é, o deployment deste tipo de função, neste caso desse agente, se tornou super rápido e com resultados super interessantes, como tivemos aqui a oportunidade de demonstrar aqui durante a feira a alguns dos nossos clientes. Perfeito, obrigado, João. E dentro disso eu gostaria de perguntar para você se você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, é só primeiro agradecer uma vez mais o vosso convite, dizer que o futuro que vem aí pela frente é um futuro muito diferente daquele que nós conhecemos, mas com certeza melhor, um futuro mais personalizado, com atendimento mais rápido e, obviamente, com acesso mais democratizado aos produtos, às ofertas e que, com certeza, irão aparecer aí novas ações, novas empresas disruptivas usando esta nossa tecnologia. Perfeito, João. Quero te agradecer pela sua presença,
pelo nosso bate-papo e você aí de casa, quero agradecer por ter nos assistido até aqui. E se você se preocupa e quer saber mais como visualizar a experiência do seu cliente, encantar seus clientes de forma hiper personalizada, reduzir seu churn e engajar seus clientes até mesmo de bases inativas na conversão por melhores campanhas e automaticamente uma melhor conversão, entre em contato conosco. Nossos especialistas estão prontos para ter uma conversa em como em conjunto podemos potencializar essa visualização de parceria para que nossos clientes em conjunto se preocupando com a experiência de todos. E também convido vocês a assistirem os próximos episódios. Até breve!